Bom dia a todos. Hoje a gente vai trabalhar razão e proporção, parte 1, com a professora Erlane Abreu. Vamos primeiro iniciar dividindo o que é razão. A palavra razão vem do latim, ratio, significa divisão. Quando comparamos duas quantidades ou medidas por meio de uma divisão, o quociente dessa divisão define-se uma razão. Como que a gente vai encontrar uma razão, determinar uma razão? Dá dois números, duas medidas, duas quantidades. Se a gente efetuar a divisão entre elas, o resultado, que é o quociente, vai ser o quê? Vai ser essa razão. Algumas vezes, em alguns casos, a gente vai encontrar a nossa razão mais em forma de fração. Poucas vezes a gente vai encontrar como? Em forma de um número natural. O que é razão? Razão entre dois números. A gente vai ter o quê? A gente vai tratar com fração. E como que a gente vai ler essa razão? A razão entre dois números, 5 e 7. Como que a gente vai ler? Como que a gente vai montar essas duas razões? A gente vai dizer o quê? Que 5 está para quem? Está para 7. 5 está para 7. Então, essa é a nossa razão. Como 5 não dá para dividir por 7, a gente pode o quê? Deixar em forma de fração, que não vai estar o quê? Errado. Por quê? Porque para a gente encontrar essa razão, basta a gente fazer o quê? Dividir esses dois números. Lembrar que quando eu tiver razão, eu vou estar trabalhando o quê? Divisão. Quem vai ser minha razão? O resultado dessa divisão. Como que a gente vai ler a nossa razão? O primeiro, o numerador está para quem? Está para o denominador. Nosso segundo exemplo. O mapa de uma cidade tem a área igual a 25 km. Ana fez uma réplica com a área igual a 5 km. Qual é a razão entre essas duas áreas? Como que a gente vai encontrar a razão entre essas duas áreas? A gente vai ter que fazer o quê? Efetuar o quê? A divisão dessas duas áreas que a gente contém. A do mapa da cidade e a do desenho. Quanto que mede a área do mapa da cidade? 25 quilômetros. Quanto que mede a área do desenho? 5 quilômetros. Como que a gente vai encontrar a razão entre essas duas áreas? A gente vai efetuar a divisão do primeiro para o segundo. Quem é o primeiro? 25. Quem é o segundo? 5. Então, a gente pode afirmar o quê? Que 25 está para quem? Está para 5. Então, a gente vai ter que efetuar o quê? O quociente, a divisão desses dois números. 25 dividido por 5 é igual a quanto? É igual a 5. Então, eu posso afirmar o quê? Que a razão entre essas duas áreas vai ser igual a quem? Vai ser igual a 5. Como que eu vou encontrar a razão? Sempre vai ser do primeiro para o segundo, efetuando a divisão e encontrando o valor. Caso não seja possível efetuar a divisão, eu vou deixar em forma de fração. Nosso exemplo. Considere os segmentos AB e CD. Calcule a razão entre eles. O segmento AB, de A até B, ele mede 4 centímetros. O segmento CD, de C até D, ele mede 5 centímetros. Como que eu vou encontrar a razão entre esses dois segmentos? O que é razão? Razão é divisão. Então, eu tenho que dividir o tamanho do primeiro para o tamanho do segundo. Então, eu vou realizar o que é a divisão entre o comprimento desses dois segmentos. Quais segmentos? Qual é a ordem? É do primeiro para o segundo. Qual é o primeiro segmento? AB. Qual é o segundo segmento? CD. Então, eu vou montar a minha fração. AB está para CD, da mesma forma que o tamanho do comprimento do primeiro está para o segundo. Qual é o tamanho do comprimento de AB? 4 centímetros. Qual é o tamanho do comprimento de CD? 5 centímetros. Então, eu posso afirmar o quê? Que a razão é quanto? 4 para 5. Aqui não dá para dividir, não vai ser uma divisão exata, vai ficar em casos decimais. Então, eu posso deixar minha resposta como? Em forma de fração. Se fosse possível simplificar,
eu faria a simplificação. Lembrar que simplificar é dividir o numerador e o denominador da minha fração pelo mesmo número. Razão, do primeiro para o segundo. Quem é o primeiro? Segmento AB, 4 centímetros, o segmento CD, 5 centímetros. Então, a razão entre os dois segmentos é 4 para 5. 4 quintos.